Olá, meus amigos, muito bom dia. Renato Salvador aqui. Esse canal é Restaurador Oficial. É um canal que fala sobre cibersegurança e sobre criptomoedas, especificamente o Bitcoin. Esse canal não é um canal sobre investimento, mas é um canal técnico. É um canal que traz assuntos, mas de forma relevante, com base fundamentada, com frameworks, com melhores práticas de mercado, trazendo minha experiência de mercado para o seu dia a dia, para a sua empresa, para o seu negócio, para suas operações em criptoativos, beleza? Então, se você é novo por aqui e gostar do conteúdo, não deixa de dar o seu likezinho aqui no vídeo, beleza? Se inscreve, curta, comenta, compartilha, ajuda a gente a crescer com esse canal. Esse canal tem 3 meses de existência e a meta é chegar nos primeiros 1.000 inscritos, uma tarefa árdua aí, então conto com a sua ajuda. A gente procura sempre colocar conteúdo interessante, conteúdo relevante, mas conteúdo rápido também, que não tome muito seu tempo na vida corrida que a gente tem hoje em dia. E se você já é assíduo aqui, muito obrigado pela parceria que a gente tem. Legal? Muito bem. No vídeo de hoje, eu queria tocar um pouquinho pegar o gancho de tudo que aconteceu, até fiquei sabendo de mais informações, mas eu não posso compartilhar sobre o caso que aconteceu lá no Banco Central. Não queria compartilhar informações que vão realmente de encontro ao meu último vídeo, né? É uma questão ali humana, né? Uma pessoa que realmente entregou ali, mas me parece que os valores não eram bem aqueles que a polícia divulgou, né, de 15 mil, era muito mais, mas são informações que eu realmente não posso falar. E eu queria então tocar no assunto que tem sim a ver com a segurança que você tem nas operações de criptomoedas, mas principalmente na segurança no que diz respeito à sua empresa, em transações financeiras, né? Os cuidados que às vezes vocês não tomam, né? Então, no vídeo de hoje, de novo, eu vou abordar os domínios do NIST e CISP para trazer para vocês melhores práticas aí de segurança para sua empresa, para o seu negócio e para o seu dia a dia. Só que antes disso, sempre aqueles dois recados. Se você ainda não tem uma conta aberta em corretora e procura abrir uma conta em corretora, escolher uma corretora, eu recomendo a LBank. Então, o link ou o código promocional está na descrição aqui desse vídeo. Faça a sua conta, faça a sua experiência, avalie as taxas, compare com outras corretoras. Eu tenho conta na LBank, recomendo a LBank para você, beleza? Inclusive ela está há pouco tempo no Brasil, mas está cada vez melhor lá as operações e as taxas são bem atrativas mesmo. Super recomendo. E o segundo item, já pedi para vocês compartilharem o vídeo, né? O segundo item é se você ainda procura uma ferramenta que te auxilie nas operações financeiras. Então veja, aqui eu não falo de financeiro, eu não falo de investimentos, até porque o Bitcoin não é investimento. Eu recomendo que você faça o teste do nosso CryptoBot, onde você consegue ter informações em tempo real, galera, em tempo real, sobre investimentos, né? Então você consegue aqui uma série de informações aqui sobre cotação, você consegue sobre análise de mercado, então você consegue ver aqui análise de sentimento do mercado. Então você tem uma série de itens aqui que o CryptoBot vai te ajudar na avaliação do dia a dia. Então, sentimento, volatilidade. Então, super recomendo para vocês, beleza? Notícias, enfim, tem uma série de itens aqui. Você pode, de repente, criar projeções aqui para os próximos dias, tá vendo? Ó, ele é bem rico, pessoal, bem rico mesmo. Faça um teste no CryptoBot, tá? Se você gostar, não é um aplicativo, né? Ele é um bot que roda dentro do Telegram. Então, com total segurança e mais importante, né? Em nenhum momento ele toca no dinheiro que está guardado ou no seu banco ou na sua corretora. Tá? Isso é o mais importante. Então, a segurança aqui é total. Eu não estou criando nenhuma porta de entrada, nenhum malware, nenhum ransomware, nem nada, nenhum script malicioso, nada. Ele roda dentro do Telegram. Legal? Bom, passado esses 3 recados, vamos para o vídeo de hoje então, que é bem interessante, que hoje eu vou falar sobre a segurança, né? Sobre segurança
e especificamente sobre os riscos que a gente corre, é, principalmente quando a gente está trabalhando com transações financeiras, né? Então, a questão que se coloca aqui no dia é o seguinte, né? É como colocar, né? Como proteger todo o processo de transferências usando o NIST como plano de fundo. Legal? Então, vamos lá. Muito bem. Então, é o seguinte, pessoal. Eu até trouxe aqui três páginas aqui. A primeira falando sobre o NIST, né? Então, vamos supor o seguinte. Se alguém tentasse acessar o seu back-office bancário agora, quanto você perderia antes de perceber que tinha algo errado? Foi mais ou menos o que aconteceu ali. Né? A maioria das empresas acha que proteção contra a fraude bancária, né, é função do banco. Mas se você tem acesso direto ao RP, por exemplo, ao sistema de pagamento, ao banco, via API, então uma responsabilidade, na verdade, ela é sua. Ela é sua. O NIST 853E perdão, já mapeia exatamente os controles que você deveria aplicar nesses casos. Eu falei sobre eles, né? Só que eu falei brevemente sobre eles na semana passada, então eu queria entrar um pouquinho no detalhe para você, né? O primeiro controle que eu queria comentar com vocês é o AC6, que é o Least Privilege, ou seja, privilégio mínimo. Então, por exemplo, todo usuário precisa ter acesso somente ao que for necessário para exercer a função dele, né? A sua função, a função dele, né? Isso, hoje você tem controle disso dentro da sua empresa? Como você faz o controle de funções? Você tem os privilégios são devidamente mapeados pelas funções executadas pelos usuários? Se o seu financeiro consegue fazer pagamento, gerar remessa, consultar saldo e autorizar, né, tudo sozinho, você já perdeu. Isso viola o princípio do privilégio mínimo e permite fraudes internas ou credenciais comprometidas. Renato, como assim? Pois é, eu vou te dizer. Um analista financeiro com acesso irrestrito pagou boleto falso usando o sistema da própria empresa. E ninguém percebeu. Por quê? Porque ele podia tudo. Mas já aconteceu isso na sua empresa? Ou você conhece alguma empresa que isso tenha acontecido? Então, a questão do privilégio mínimo é muito importante quando você pensa em controle de segurança. Segundo, é o SI4, que fala sobre monitoramento de sistemas, né? Então, aqui, inclusive, eu tenho aqui, depois eu vou colocar esse vídeo para vocês assistirem, né? Mas vamos comentar aqui primeiro. Então, você precisa de ferramentas para monitorar o que acontece na sua empresa em tempo real. Não é só logar e armazenar, né? Tem muitas empresas que, na verdade, nem fazem isso, né? Mas, no nosso caso aqui, que eu tenho comentado com vocês, tem muitas empresas que geram um monte. Eu tenho sistemas aqui, os sistemas geram logs e tal. Mas, rapaz, as logs, se você precisar fazer uma busca, até você conseguir correlacionar, garantir que você tem aquele time frame correto, conseguir correlacionar vindo de várias fontes e tal, já perdeu tempo. Então o S4 fala sobre isso, detectar eventos e responder a atividades anômalas. Isso inclui, por exemplo, horário incomum. Então, por exemplo, transferências às 4 da manhã. Valor fora do padrão. Novos dispositivos por IP, por geolocalização. E aí entra o uso de alertas baseados em quem? Contexto, gente. Não é sobre bloquear. É sobre o que é atípico antes que seja tarde. Entenderam? Então não é sobre bloquear IP ou bloquear horário e tal. Não, é sobre entendimento de contexto. E aí você precisa de ferramentas específicas também chamadas de CIEM. E existem ferramentas de CIEM open source que você pode implementar na sua empresa, tá? Como o ASO, por exemplo, tá?
Se você não quiser adotar, depende do tamanho da sua empresa, né? Depende do tamanho da sua empresa. Ou você vai precisar de um consultor para definir com você exatamente qual é a ferramenta que encaixaria para você conseguir monitorar de forma proativa contextos, comportamentos que estão acontecendo no seu sistema, na sua rede e até nas pessoas, né? No user behavior que a gente chama. E o terceiro ponto bastante importante é o AU6, né? Que é o Audit Review, Analysis and Reporting. Ou seja, log sem análise é só desperdício de storage. Foi o que eu falei, não adianta você ter uma pancada de logs espalhadas ali, tomando espaço da sua infraestrutura, pessoal. Espaço em disco é caro. Disco é caro, SSD é caro. Não é caro, é caro investir em hardware, não é? Então por que você perde espaço ou fica armazenando logs sem o menor controle? Por que você tem dentro do seu file server da sua empresa controle zero sobre tempos de expiração, arquivos, políticas de retenção e descartes corretas, né? Que a LGPD já manda, né? Eu também sou de DPO, então a LGPD já manda você ter uma política de retenção e descartes, ocupando espaço ali. Aí quando zera, o que você faz? Você compra mais HD ou compra mais um servidor, né? Ah, mas eu não faço isso porque eu vou para a nuvem. Rapaz, você também está pagando, viu? Desculpa te dizer, mas você também está pagando. A elasticidade da nuvem tem um preço. Tá? Então, o WAU6 ele exige revisão periódica e correlação de eventos. Se você tem logs de quem faz transferência, de qual IP veio o request e do usuário que autorizou, mas não cruza essas informações de forma automática, o ataque já passou, meu amigo. Você só vai descobrir semanas depois, quando você for correlacionar, se você conseguir correlacionar. Agora você junta tudo isso com práticas do CISP, que eu trouxe o CISP aqui também. Tá? Então, Domain 4, que fala sobre IAM, controle de acesso granular, segregação de função. Segregação de função é muito importante. Inclusive, o CISP traz um conceito de separation of duties, né? Ou seja, você separar responsabilidades ali, que é bastante importante. Então, naquele exemplo do financeiro, né, que a gente comentou, você pode ter uma pessoa toda para provisionar e uma pessoa para autorizar. Não deixe tudo na mão de uma única pessoa. Não é porque você não confia nessa pessoa, não é isso que eu estou falando. Não é sobre isso. É sobre se o usuário dessa pessoa for comprometido, vai fazer um estrago, galera. Beleza? E o Security Operations, né, que é o 6, auditoria contínua, revisão de permissões, resposta rápida, etc. Então, você pode aplicar regras como regra por IP confiável, então acesso ao banco só via máquina da contabilidade, isso no teu firewall. Janela de horário, impedir envios de pagamentos fora do expediente. Autenticação por função, que eu comentei, né? Envio e aprovação em mãos separadas. E um MFA mais monitoração, né? Então, por exemplo, login com token e alerta por e-mail se o valor exceder X%. E eu queria fazer um parênteses aqui sobre MFA. Quando você usa o MFA tradicionalmente são 3 coisas, né? Algo que você sabe, algo que você tem e algo que você é, né? Não adianta você usar 2 formas de autenticação, sendo que as 2, por exemplo, é algo que você sabe. Ou 2 que é algo que você tem, não adiantou nada. Você tem que sempre quebrar isso aqui. Você tem que escolher pelo menos um par aqui que mescle as 3. Nunca da mesma coisa. Senão não adiantou nada. E tudo isso que eu estou falando aqui, pessoal, não exige alto investimento. Tem muita coisa aqui, tem muitos recursos aqui, ou quase a maioria deles que eu comentei aqui, que provavelmente você tem na sua empresa, cara. Você tem no seu computador, mas você não sabe fazer. Quando a gente pensa em empresa, mais do que investir em ferramentas, é importante você ter uma consultoria que trace uma linha para você, que faça o mapeamento de calor nos pontos mais críticos para você, para aí sim te auxiliar em investimentos corretos, se precisar de investimento. Eu acabei de comentar de soluções open source. Então, cuidado ao sair investindo em ferramentas, porque senão ela vira um elefante branco dentro da sala, tá? Ou seja,
não exige firewall ou equipamentos ou sistemas de última geração. O que exige, pessoal, é governança e responsabilidade. Porque a pergunta real não é se alguém vai acessar o seu sistema. É quando acessarem. Você vai perceber? E vai conseguir reagir a tempo? É essa a pergunta. Então, eu ajudo empresas, além da questão do Bitcoin, eu tenho esse viés de segurança, né? Então, eu ajudo empresas a estruturar essa camada de proteção baseado no NIST e nas práticas do CISP. Então, se você quiser blindar o seu financeiro, para não acontecer com você o que aconteceu com a CM, que acaba tendo problemas com a própria imagem dela, por uma questão de um funcionário, muitas vezes, décadas ali de austeridade, né, de grande marca, né, de reputação, por conta de um funcionário. Né? Você pode estar manchando a imagem da sua empresa. Eu nem estou falando só de prejuízo financeiro ali no caso do incidente, eu estou falando de futuro. Beleza? Então, se você quiser brindar seu financeiro antes da fraude acontecer, deixa aqui nos comentários, beleza? Então, o tema de hoje era esse, segurança. O NIST já fala, né? NIST e o CISP, Trust but Verify. Mas hoje em dia a gente nem fala mais Trust but Verify, é Zero Trust, beleza? Forte abraço a todos aí, espero que tenham gostado do vídeo. Que eu acho que esse tema de segurança é bastante importante e ele pode ser aplicado para o seu dia a dia no Bitcoin, legal? E é isso, se gostou, deixa aquele like maroto e a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço, valeu!